Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada nós tivemos alguns momentos de reflexão no capítulo 1 de Lucas e essa semana eu gostaria de dividir com vocês algumas reflexões no capítulo 2 de Lucas. Lucas nos conta no capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, que o imperador de Roma havia convocado um censo em toda a região da Judéia e que por isso José e Maria tiveram que se deslocar de Nazaré até Belém. Uma viagem que em uma situação normal levaria uns 3 dias de caminhada. Mas é bom a gente lembrar que Maria foi junto e estava já na sua fase final da gestação. Eu não sei se você já parou para pensar, mas é interessante imaginar esse casal simples caminhando pelas estradas, juntamente com tantos outros que se deslocavam de um lado para outro por conta desse censo. Passaram desapercebidos por todo o caminho, pois apesar de Maria carregar o Rei dos Reis em seu ventre, eles não foram acompanhados de uma grande comitiva, com servos, soldados, damas de honra, não. É o tipo de casal que provavelmente encontraríamos em um ponto de ônibus nos dias de hoje e sequer chamaria a nossa atenção. Tamanha a simplicidade deles. E quando eles chegam até Belém, uma cidade pequena, com cerca de 1.000 habitantes naquela época, sem muita estrutura, o que acontece? Eles não acham um lugar nas hospedarias. Enquanto José tenta achar um cantinho para eles, Maria entra em trabalho de parto e sem muita opção José acomoda sua esposa em um estábulo, junto com os animais. E ali ela dá à luz ao Filho de Deus. E toda vez que eu vejo o presépio, fico encantado com os detalhes e a beleza do trabalho artístico. Porém, a gente às vezes romantiza demais as coisas. Você consegue imaginar como foi difícil para esse casal ali, sozinhos, sem apoio de uma parteira profissional, de familiares, de alguém que pudesse conduzir aquele parto, alguém para acalmar esses dois jovens. Foi em meio a essa dificuldade toda, sem um local ideal, sem os profissionais ideais, que Maria deu à luz ao seu filho Jesus. E mais uma vez José e Maria não reclamam da vida, não criticam a Deus, não murmuram diante das dificuldades, não ficam revoltados, não. Eles simplesmente encaram os desafios com fé na promessa de Deus na vida deles. E é importante a gente entender que nada disso é fruto do acaso. Não foi uma questão de sorte ou azar não terem achado o local para o parto, não é que o anjo esqueceu de reservar no Airbnb o lugar para Maria e José, não. Aquele é o lugar que Deus escolheu para o filho nascer. Após nascer, o menino é enrolado em faixas, como qualquer criança simples, e colocada numa manjedoura. Um objeto que não foi criado para ser berço, mas para colocar alimentos para os animais. Eu simplesmente não consigo olhar para o Evangelho e entender de onde os homens deste século, deste tempo, que por vezes se dizem cristãos, estão tão preocupados com a glória, preocupados com o status, com o reconhecimento de outros homens, preocupados de se assentar nas mesas dos reis e daqueles que regem os governos, quando Deus escolheu um estábulo para o seu filho nascer e uma manjedoura para ele se deitar. E não num quarto na sala de Herodes, não um quarto no palácio de César Augusto, não num palácio em Jerusalém, num berço de ouro, ou no próprio templo. Não, nada disso. Mas foi numa manjedoura em uma cidade de 1.000 habitantes. Talvez você reflita sobre a sua vida, as suas posses e bens que você tem, e possa pensar que você não tem valor nenhum, que não há nada que você possa apresentar a Deus. Entretanto, isso nunca foi um problema para Deus ou para Cristo. Que você possa ter uma ótima semana e que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã.